Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de começar o estudo, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe o maior número possível de pessoas, compartilhe nos seus grupos da igreja, nos seus grupos da família, de amigos. Só assim é uma maneira de pregarmos o Evangelho, é uma maneira de compartilharmos a palavra de Deus. Eu também queria mandar uma saudação para aquelas pessoas que escreveram aqui embaixo, que deixaram o seu agradecimento e também o seu pedido de oração. E muitas pessoas também nos dizem de onde estão assistindo a igreja e o local onde assistem, para que nós possamos saber a dimensão de onde estamos chegando. E o abraço de hoje vai para o Jair Costa, ele é lá da igreja de Santarém Novo, no Pará. Um abraço para você, Jair. Para a Laura, que é da igreja de Cidade Nova, lá em São Gonçalo. Um grande abraço para você, Laura. E também para a Nitinha, o Ricardo, que são tudo aqui da igreja do Lago Sul. Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estar nos acompanhando aqui na lição da Escola Sabatina. E por último, o Cristiano, que é lá de Sergipe. Valeu, Cristiano, obrigado por ter comentado e falar de onde você está nos assistindo. A lição dessa semana, a lição de número 5, ela vem com o título A Ira do Amor Divino. A Ira do Amor Divino. Mas antes de começarmos o estudo da lição, queria convidar você para uma oração rápida. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua lição, porque mais uma vez estamos aprendendo maravilhas sobre o seu amor. Que essas maravilhas, que tudo que nós estamos aprendendo aqui não fica apenas guardado no meu coração e no coração de quem nos assiste, mas que nós possamos espalhar essa palavra e assim abreviar a sua volta. Esteja conosco durante o estudo dessa lição, nos abrindo nossa mente, para que nós possamos aprender cada dia mais de Ti. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Estamos na lição de número 5, que tem como título A Ira do Amor Divino. Enquanto eu estudava essa lição, eu comecei a pensar, eu como pai, eu sou pai, né? Como que eu fico irado com meus filhos? E comecei a imaginar assim, por exemplo, meus filhos pequenos, né? Quando os filhos nossos são pequenos, a gente tem muita preocupação. A gente fica muito preocupado porque eles ainda são pequenos, eles podem se machucar, eles podem cair. E a gente fica assim, às vezes até um pouco tenso, preocupado com eles. E aí imagina que você na sua casa tem ali umas tomadas que fica da altura onde o seu filho pequeno já consegue mexer, já consegue enfiar o dedo na tomada. E você fala para ele assim, ó, filho, não coloca o dedo na tomada. Filho, presta atenção, papai não quer que você coloque o dedo na tomada. E aí você vira as costas, o que seu filho vai fazer? Ele vai lá e coloca o dedo na tomada. E quando você vê ele colocando o dedo na tomada, você vai ficar bravo. Você fala, filho, eu te avisei, não é para colocar o dedo na tomada, por que você colocou o dedo na tomada? Não é, não pode. Você ficou irado, você ficou bravo, chamou a atenção do seu filho, porque ele colocou o dedo na tomada. Mas essa ira que você teve, ela não foi uma ira porque você estava muito bravo, porque você estava muito nervoso com o seu filho, não. É uma ira de preocupação, é uma ira de amor. Você ama tanto o seu filho que você não quer que ele coloque o dedo na tomada. Porque se o seu filho coloca o dedo na tomada, algo ruim pode acontecer com ele. Ele pode até, às vezes, até morrer. E você, como pai, quer proteger o seu filho. Você quer cuidar do seu filho. Então, essa ira que você, às vezes, o pai tem, não é uma ira de raiva, de que não gosta. Não, é uma ira de amor. Porque você está preocupado. Você quer o melhor para o seu filho. E você sabe que o que ele está fazendo, enfiando o dedo na tomada, não é uma coisa boa. Então, por isso que você fica irritado e fica irado às vezes. A lição dessa semana ela vem falando sobre a ira do amor divino. Ou seja, a ira de Deus. E Deus, como nosso Pai, como nosso Criador, como Ele é conosco? Quando Ele fica irado conosco, Ele é uma ira de muita raiva, de que quer acabar com a gente? Ou é uma ira igual ao Pai? Uma ira de amor, uma ira de preocupação, é uma ira na qual Ele quer o nosso melhor, o nosso bem. Então Ele fica, às vezes, irritado, irado conosco, com algumas coisas que nós fazemos, com algumas atitudes nossas, mas não uma ira de raiva, uma ira de
uma pessoa que está ali, às vezes estressada, nervosa, mas uma ira de amor, uma ira de cuidado. E aqui na lição, já nas primeiras páginas aqui da parte de sábado, diz assim, ó: para alguns parece contraditório que um Deus de amor possa expressar ira. No entanto, essa noção é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta do seu amor. A ira de Deus, a ira divina, é uma manifestação do amor de Deus, por mim e também por você. A ira de Deus, já aqui quase no final da lição, no último parágrafo, diz assim, ó: a ira de Deus representa sempre a sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. Ou seja, sempre que Deus vê que nós estamos sofrendo uma injustiça, Ele vai ficar irado, Ele vai ficar irritado, Ele vai ficar bravo, porque Deus é um Deus de amor, Ele não é um Deus de injustiça. Já entrando aqui na parte de domingo, tem como título Angustiado pelo Mal. Aqui na parte do domingo ela já começa falando que Deus, Ele ama a justiça e Deus odeia o mal. Deus ama a justiça e odeia o mal, porque o pecado e o mal despertam ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados. Ou seja, Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Então Deus, ele odeia toda a maldade que existe e todo o pecado também. E principalmente quando nós fazemos isso a nós mesmos. Quando nós mesmos causamos dor para nós mesmos, como nós hoje praticamos coisas que fazem mal para nós, isso faz com que Deus fique irritado, irado, porque Ele não queria que aquele pecado estivesse ali para nos fazer mal. E nós, praticando aquele pecado, estamos fazendo mal a nós mesmos. Ou seja, como eu falei na parte de sábado, de um pai irado, irritado, quando o filho coloca o dedo na tomada, porque o pai se preocupa com o filho, não uma irritação, uma ira de nervosismo, de estresse, de acúmulo de trabalho, não, um nervosismo de preocupação com seu filho. Então, imagina que Deus é nosso pai, Ele é nosso pai, Ele é nosso Criador. Então, quando nós praticamos pecado, quando nós praticamos o mal, que fazemos o mal para nós mesmos, isso deixa Deus irado. Porque Ele não quer ver os seus filhos sofrendo. Ele não quer ver os seus filhos fazendo práticas que vão se prejudicar a si mesmo. E aqui já na parte, já aqui quase no finalzinho da lição, no antepenúltimo parágrafo, diz assim, ó: amor e justiça estão interligados. A ira divina é a resposta adequada contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Não há nenhum caso nas Escrituras em que Deus fique irado de forma arbitrária ou injusta. Ou seja, todas as vezes que Deus fica irritado, nunca é arbitrário e também nunca é injusta. Sempre quando Deus fica irado é porque Ele quer o nosso bem. É uma ira de preocupação com nós, filhos e criaturas de Deus. Já entrando aqui na parte de segunda-feira, tem como título Deus é tardio em irar-se. Aqui vem contando a história de um profeta de Deus que ele ficou irritado, chateado, magoado com Deus. Você sabe quem é esse profeta? Esse profeta se chama Jonas. Jonas ficou irado por Deus ser compassivo e misericordioso contra os assírios. Jonas, ele não gostava, ele odiava os assírios pelo que eles haviam feito contra Israel. E não queria que Deus fosse misericordioso com eles. Mas Deus é um Deus de amor. Todos somos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. E Deus, Ele queria dar uma oportunidade para aquele povo. Então, ordenou que Jonas fosse pregar naquela cidade. Porque em 40 dias, a cidade ia ser destruída. E aquelas pessoas se arrependeram e a cidade não foi destruída.
E Jonas ficou um pouco irado, porque eu fiz umas anotações aqui, ó. Os assírios eram inimigos de Israel e Jonas não queria que eles recebessem misericórdia. Eles preferiam que eles fossem destruídos. Era o orgulho ferido de Jonas. Como profeta, Jonas pode ter sentido uma mensagem de destruição não se cumpriu, o que poderia prejudicar a sua reputação. Ele foi pregar, ele foi levar a mensagem e a cidade não foi destruída, porque todos se arrependeram. Então, ele foi com medo disso manchar sua reputação, de falar que a cidade ia ser destruída e a cidade não foi destruída. Mas por que a cidade não foi destruída? Porque as pessoas se arrependeram e Deus foi compassivo e misericordioso com eles. Porque na verdade era isso que Deus queria, por isso que Deus mandou Jonas ir pregar. Porque Deus não queria destruí-los. Se Deus quisesse destruí-los, não precisava Jonas ter ido pregar. Simplesmente Deus tinha destruído. Mas Deus queria que Jonas fosse. E Jonas não foi. Jonas tomou outro caminho. Jonas fugiu para Tarsis, para tentar fugir de Deus, para tentar fugir de ir lá falar para aquele povo que a cidade ia ser destruída. Mas aí você já conhece a história. O barco que Jonas estava começou a balançar, 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 e Jonas teve que ser jogado no mar. Um grande peixe veio, engoliu Jonas e o levou até a praia. E quando chegou lá, Jonas estava onde? No lugar para poder pregar, onde Deus tinha enviado ele para que ele pregasse, para que ele falasse do amor de Deus, para que aquelas pessoas não fossem destruídas. E então, Deus, não é que Deus ele tem paciência demais. Não é que Deus é bondoso demais ou que Deus ele é tardio. Não, Deus não é tardio. É porque Deus faz de tudo, para não precisar destruir os seres humanos. Porque Deus nos ama, Ele não quer nos destruir, Ele não quer fazer o mal contra nós mesmos. Mas Deus quer o quê? Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. Então, às vezes, dependendo do que praticamos, da maldade que está enraizada em nosso coração, Deus ainda nos dá oportunidades de arrependimento. E aí, muita gente fala, então Deus está sendo tardio demais, como Jonas falou, está demorando, misericordioso demais, mas não. Deus ainda tem uma pequena esperança, diz assim, eu vou esperar mais um pouquinho, porque agora eles vão se arrepender, eles vão mudar de vida. E é isso que Deus faz, Ele tenta o mínimo. Se Ele pudesse não destruir ninguém, Ele não destruiria. Mas acontece que nós, seres humanos, povo de Deus, filhos de Deus, apesar de sermos filhos de Deus, temos a maldade enraizada em nosso coração, em nossa vida. E nós praticamos muito mal, às vezes atrocidades horríveis contra criança, contra mulheres, fazemos coisas abomináveis aos olhos divinos. Coisas que às vezes nem nós acreditamos como o ser humano é capaz de fazer. E Deus se irrita, Ele tem raiva do pecado, o que o pecado faz em nós e o que nós mesmos fazemos contra nós por causa do mal e por causa do pecado. Aqui na parte de terça-feira vem como título Indignação Justa. E eu já comecei a pensar de novo, que eu sou pai, e sempre a gente faz aquele comparativo, né, de pai e filho. E eu fiquei imaginando, meu filho está lá no parque, no parquinho brincando, eu estou sentado lá no banco, só de longe olhando meu filho brincar. E de repente, do nada, vem uma pessoa desconhecida, um adulto, e começa a praticar maldades contra o meu filho de 3 anos. Eu, como pai, eu vou ficar lá sentado apenas olhando? Ou eu vou correr para socorrer o meu filho? Eu vou correr para socorrer. E se precisar usar da violência, eu vou usar. Por quê? Eu quero proteger o meu filho de 3 anos contra um adulto mau. Alguém que nem conhecia a gente. Meu filho estava ali no parque, ele estava ali brincando. E uma pessoa veio para fazer uma maldade para ele. Eu, como pai, eu vou ficar indignado. E vou querer praticar, às vezes, até uma maldade contra aquela pessoa. Eu vou para cima. A minha ira não é uma ira de raiva.
mas é uma ira de preocupação, uma ira de amor pelo meu filho, preocupado com o que pode acontecer com o meu filho, tentando proteger o meu filho. Então eu vou fazer de tudo que eu puder, de todas as minhas forças, para protegê-lo, porque eu sou o pai dele. E ele conta comigo para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa protegê-lo. Se o filho vê algo, um perigo iminente, que está perto de ocorrer por ele, nele, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para mim, ele vai correr para mim, ele vai tentar vir para debaixo de mim. Para quê? Para que eu possa protegê-lo. E é assim que Deus nos ampara também. Se Deus vê alguém nos praticando mal, Satanás vindo e tentando nos prejudicar, ele tentando fazer o mal para nós, como os filhos de Deus, que às vezes somos desprotegidos e pequenos, perto do poder que Satanás tem, Deus vem com tudo para poder nos ajudar, para poder nos auxiliar e nos socorrer, para que Satanás não tenha poder para fazer nenhum tipo de maldade em nós. E já que no meio da lição, vem trazendo um pouco da história quando Deus foi lá no templo com chicote e chicoteou todas as pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas. O templo de adoração a Deus, um lugar onde devia ser santo, onde devia ter coisas boas, foi transformado em um covil de salteadores, com isso exploração de viúvas, órfãos e pobres. Então ali o negócio estava horrível. E Deus falou, eu não posso deixar isso como está, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que Deus irritou-se, irou-se e pegou um chicote e saiu chicoteando todos ali que estavam fazendo coisas erradas no templo. E outro episódio ainda aqui na lição, na parte de terça-feira, uma coisa que também irava Jesus, foi quando Jesus estava ali conversando com o povo e quando as crianças tentaram se aproximar, os discípulos queriam barrá-las para que elas não se aproximassem de Jesus. E Jesus falou, opa, calma aí, deixem vir a mim os pequeninos, pode deixar vir a mim, eu faço questão que eles venham até mim. E isso também irritou Jesus, porque Jesus queria que todos viessem, inclusive as crianças. Jesus quer muito que as crianças também estejam ao seu redor, que as crianças estejam ouvindo a sua palavra e o seu amor por elas. Então, por isso que Jesus, aqui na nossa lição, em várias ocasiões, ficou irado, ficou irritado, mas sempre procurando algo melhor, algo perfeito para mim e para você também. Aqui na parte de quarta-feira tem como título, Deus não se agrada em infligir. E já começa aqui dizendo assim, ó, Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como a sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. A ira é exclusivamente dirigida contra os que prejudicam as suas criaturas. Ou seja, Deus, ele fica muito triste, ele fica muito chateado com o pecado e com o que o pecado pode fazer em nós. E o que nós mesmos podemos fazer contra nós por causa do pecado. Se o pecado não existisse, se o pecado não tivesse o pecado nesse mundo, Deus não ia precisar ficar irritado, Deus não precisaria ficar irado, porque a ira de Deus é justamente para proteger nós, que somos filhos dele, que somos criaturas de Deus e que muitas vezes somos fracos perto do poder satânico que nos aflige, que nos rodeia. Então Deus fica irado, porque Ele quer nos proteger. Somos criaturas, somos suas criaturas, somos seus filhos e somos bebês ainda nesse universo. Apesar de nos sentirmos pessoas importantes, porque já fomos à Lua, já fomos em vários lugares, mas somos bebês nesse universo tão grande. E Deus tem uma preocupação muito grande conosco. Por isso que Ele fica irado quando alguma maldade, quando alguma coisa vem acontecer com seus filhos. Porque Ele não quer nada disso. Ele quer o melhor para mim e para você também. E já que no finalzinho da lição diz assim, ó, tal ira reflete não apenas na preocupação de Deus com o destino humano, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, da rebelião e da maldade.
Então, meus amigos, Deus não apenas se preocupa, né, com o destino nosso da humanidade, mas também com o envolvimento do próprio universo no problema e na rebelião de sua maldade. Deus está muito preocupado com o que pode acontecer conosco, suas criaturas, por causa do pecado que nos aflige, do mal que nos rodeia a cada dia. E já aqui na parte de quinta-feira tem como título Demonstre compaixão. Demonstre compaixão. Aqui vem falando assim, ó, se não tivesse o mal ou injustiça, a ira de Deus não era necessária. Se não tivesse mal no mundo, não tivesse injustiças no mundo, Deus não precisava irar-se. Deus não precisava ficar irritado, irado com alguma coisa. E que diz assim, ó, na lição, bem no início, aqui já no primeiro parágrafo, embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Ou seja, a ira de Deus ela é sempre moral, ela nunca é imoral e ela nunca é com falta de amor. Sempre a ira de Deus vem acompanhada também do amor de Deus. E pelo contrário, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus expressa sua ira contra o mal exatamente por causa do seu amor. E diz mais aqui, ó, no segundo parágrafo, um pouquinho mais para frente, diz assim, ó, onde não há mal ou injustiça, a ira divina não é necessária. No fim das contas, a ação mais amorosa de Deus, a erradicação do mal do universo, também eliminará efetivamente toda a ira. Isso ocorrerá porque não haverá mais injustiça ou maldade no mundo. Para sempre existirá apenas a eternidade de felicidade, justiça e de um relacionamento amoroso e perfeito. Não haverá mais ira divina, pois nunca mais haverá necessidade dela. Que verdade maravilhosa! Ou seja, quando não existir mais mal nesse mundo, quando não existir mais pecado, Deus nunca mais vai irar-se. Deus nunca mais vai ficar irado. Por quê? A ira de Deus é simplesmente por causa da injustiça, por causa do que o pecado pode fazer na minha e na sua vida também. E Paulo escreve em Romanos 12, 19, que diz assim, ó, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e em que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, não faça mal para o seu irmão, não pratique maldade contra o seu irmão com suas próprias mãos. Deixe que Deus vai fazer justiça. Deixe que Deus vai vingar alguma coisa má que alguém possa ter feito para você, que Satanás possa ter feito contra você. Deus vai vingar você. Você não precisa, como seres humanos, praticar nenhum mal contra ninguém, principalmente contra o seu irmão, uma outra criatura também criada por Deus, que somos todos da mesma família, que é a família de Deus. E já aqui na parte de sexta-feira temos o estudo adicional, e aqui vem falando um pouco sobre a história do povo de Israel, que era um povo escolhido de Deus para cumprir as bênçãos de Deus e os seus mandamentos, mas ao invés disso, eles viviam quebrando aliança, quebrando o pacto feito com Deus. Eles viviam em idolatria, desobediência e também rebeldia. E, por mais que Deus é um Deus amoroso, por mais que Deus é um Deus zeloso e por mais que Ele seja um Deus de amor, Deus ficava irado, irritado com o povo que só fazia maldades, que só praticava idolatria, que não acreditava em Deus, que vivia o tempo todo resmungando, porque Deus tinha tirado eles da terra onde eles eram escravos, estava levando para uma terra melhor, dando ali para eles comida, energia, força, proteção, para que eles pudessem fazer esse longo trajeto para o deserto até chegar nessa terra prometida, mas ao invés de eles agradecer a Deus pelos milagres que Deus havia feito, pelas coisas maravilhosas que Deus tinha feito na vida deles, eles faziam o quê? Ficava resmungando, ficava falando maldade a respeito de Deus. Isso irritava Deus porque Deus nos ama, Deus quer o nosso melhor, Deus quer que nós, como criatura, ficamos protegidas. E quando nós mesmos praticamos o mal contra nós mesmos, Deus fica irado e Deus fica irritado com isso.
Então, pense na lição dessa semana. Toda vez que você lembrar da ira de Deus, você vai lembrar que a ira de Deus não é aquela ira que os seres humanos têm, aquela ira que você fica super irritado, chateado, onde você traz muitas vezes para sua casa, para o seu trabalho, problemas pessoais que aconteceriam em outro lugar, em outro momento, e aquela irritação te deixa com vontade de você fazer maldade, brigar com as pessoas, mas a ira de Deus é exatamente ao contrário. A ira de Deus é apenas para nos proteger, para nos cuidar, porque Deus quer o meu melhor e o seu melhor. Vamos orar para terminar o estudo dessa lição? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos sobre a sua justiça, mais uma vez estudamos sobre o seu amor e hoje um pouco sobre a sua ira. Sabemos que a ira de Deus é uma ira na qual Deus fica irado com o que nós fazemos de pecado, contra as maldades que nós causamos contra nós mesmos, mas que nós possamos a partir de hoje ser pessoas diferentes, ser pessoas que praticam o bem e aquelas pessoas que fazem o nosso melhor para que tudo corra bem, que a justiça de Deus prevaleça. Nos dê um bom estudo, uma boa semana, tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia, obrigado porque você está aqui. Não esqueça de curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado pela companhia.